Olá, sejam bem-vindos ao canal. Dando continuidade à série Reprogramação Mental, hoje nós teremos o segundo vídeo. O tema de hoje é: o cérebro pode ser reprogramado, a ciência que pode mudar a sua vida. E eu vou iniciar com uma pergunta. Você acredita que uma pessoa pode realmente mudar? Não estou falando de fingir, nem de pensar positivo durante alguns dias. Estou falando de mudar profundamente. Mudar a maneira como sente, como reage, como toma decisões, como enxerga a própria vida. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro era praticamente imutável depois de certa idade. Mas hoje sabemos que isso não é verdade. E ele pode explicar por que algumas pessoas conseguem transformar completamente suas vidas, enquanto outras continuam repetindo exatamente os mesmos padrões durante décadas. E hoje você vai entender por quê. A grande descoberta da neurociência. Imagine uma floresta. No meio dela existe um pequeno caminho. Sempre que alguém passa por esse caminho, ele fica mais largo, mais limpo, mais fácil de percorrer. Agora imagine milhares de pessoas caminhando exatamente pela mesma trilha. Em pouco tempo, aquele caminho vira uma estrada. É exatamente assim que funciona o cérebro. Cada pensamento fortalece, cada pensamento repetido, ele vai fortalecer conexões neurais. E cada emoção intensa, ela fortalece ainda mais essas emoções. Então, quanto mais você pensa da mesma maneira, mais automático esse pensamento se torna. Né? Então, é essa a capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais ao longo da vida e reorganizar seus padrões quando pensamentos e crenças são modificados de forma intencional. É a neuroplasticidade. Então, por que mudar é tão difícil? Talvez você já tenha decidido, agora minha vida vai mudar. Na segunda, acordo motivado, começa uma dieta, vou para a academia, organizou sua rotina. Na sexta, tudo voltou ao normal. Por quê? Porque a decisão foi consciente, mas a programação continua sendo inconsciente. É como tentar dirigir um carro acelerando para frente, enquanto o freio de mão continua puxado. A força não existe. Mas existe outra força maior. Aliás, desculpa, a força ela existe, mas existe uma outra força maior impedindo o movimento, tá? E essa é a ideia, quando a gente afirmar que a vontade consciente, raramente ela vai vencer sozinha, porque nós temos um sistema de crença subconsciente profundamente estabelecido. Então, mesmo que o carro ele tem a força do carro existe para que ele ande, mas a força maior, no caso a gente tem a vontade consciente, mas o subconsciente, ele tem crenças que estão profundamente estabelecidas. E para que a mudança aconteça, a gente tem que mudar esse padrão subconsciente, entendeu? Então, você tem que fazer com que sua mente subconsciente, ela acredite na mudança. Então, só você ter vontade, só ter a consciência da mudança é pouco. Você tem que ter tanta emoção como todas essas crenças, ela tem que estar estabelecidas, ela tem que estar fixas, ela tem que ser aceita pela mente subconsciente para que o padrão mude. Então, como nascem esses padrões? Imagina uma criança. Toda vez que ela tenta falar, é interrompida. Toda vez que ela tenta mostrar quem é, ela recebe críticas. Depois de algum tempo, ela aprende algo. É melhor ficar calada. Anos passam, ela vira adulta. Agora sente medo de falar em público. Tem ansiedade, evita oportunidades. Não porque nasceu assim, mas porque o cérebro criou um caminho automático. E quanto mais repetiu esse comportamento, mais forte ele ficou. Né? Então, as experiências de vida, a educação e as influências sociais, elas participam da formação dessas crenças limitantes. E o cérebro, ele não sabe a diferença.
Então, existe algo curioso. Quando você imagina uma situação com intensidade, seu cérebro ele responde de forma muito semelhante à de experiência real. É por isso que uma lembrança dolorosa, ela pode provocar lágrimas. Uma lembrança feliz pode fazer você sorrir. É também por isso que práticas como visualização e meditação, elas são ferramentas que podem apoiar para a criação de novos padrões internos. Ela pode ajudar na criação de novos padrões internos, tá? E o poder da repetição também pode ajudar nesses novos padrões internos. Pense quando aprendeu a dirigir. Então, no começo você precisava pensar em tudo: embreagem, freio, marcha, espelho. Depois de algum tempo, tudo ficou automático. Então, seu cérebro ele criou uma nova programação. Agora, imagine fazer isso com os seus pensamentos, com sua autoestima, com sua confiança, com sua prosperidade. Essa é a lógica apresentada aqui, nesse vídeo. Fortalecer novos hábitos mentais por meio da repetição consistente para favorecer novas conexões neurais. Vou passar o exercício e vou deixar em PDF nos comentários. Durante os próximos 7 dias, você vai observar seus pensamentos. Então, sempre que perceber um pensamento negativo, você vai anotar. Depois, faça 3 perguntas. A primeira: esse pensamento é um fato ou é apenas uma interpretação? Segunda: quem me ensinou isso? Terceira: que pensamento poderia substituir essa crença de maneira mais útil para a minha vida? Não tente mudar tudo de uma vez. Comece percebendo. Então, toda mudança, ela começa pela consciência, tá? Então, no próximo vídeo, agora que você já sabe que o cérebro ele pode criar novos caminhos, surge outra pergunta, né? Como fazer isso na prática? Quais ferramentas podem ajudar a construir uma nova programação mental? E é exatamente isso que veremos no próximo vídeo, quando vamos explorar as práticas que farão vocês identificar crenças, visualizar, mentalizar e outras técnicas que iremos conversar, né? Sobre outros métodos que a gente irá conversar para que esses padrões, essas crenças limitantes, elas sejam substituídas, tá? Então, se este conteúdo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe nos comentários. Minha mente pode mudar. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja preso aos mesmos padrões há muito tempo. Tá? Inscreva-se no canal e nos vemos no próximo episódio, onde vamos colocar esse conhecimento em prática.